Meu Deus, meu passaporte foi furtado, fui assaltada, levaram o passaporte, o que eu faço? Eu não falo essa língua, eu não conheço ninguém. Calma, pessoal, calma, que eu já passei por essa situação. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todos os passos que tu tem que fazer, ok? Então, pessoal, aqui é a Monique Silveira, do Pilota Nômade. Hoje a gente vai falar de um assunto que é meio chato, mas que é bem possível e provável de acontecer, que é ter o seu passaporte furtado. Eu vou contar a minha experiência com a minha mãe ano passado, quando a gente foi para a Europa, e vou falar para vocês também quais são as medidas que tem que adotar nesse tipo de situação. Então, ano passado eu fui com a minha mãe, a gente fez uma Eurotrip, começando em Paris, depois indo para Londres, Bruxelas, Amsterdã e Barcelona. Foram essas 5 cidades desses 5 países. E na nossa primeira hora, quando a gente chegou em Paris, na primeira hora do primeiro dia do início da viagem, a gente saiu do aeroporto e decidimos pegar o metrô para ir para o hotel. O hotel ele não era tão longe assim, mas como a gente tinha visto que era possível pegar o metrô dentro do aeroporto, a gente decidiu fazer isso. O que aconteceu? Entramos no metrô e o que acontece? Diferentemente do Brasil, que os assaltos, as abordagens são de mão de pistolinha, de caras mal vestidos, de gente te olhando torto, de tu tá sabendo e percebendo quem tá te perseguindo. Lá na Europa é totalmente diferente. No metrô, os homens são super bem vestidos, super elegantes, eles estão com relógio, perfumados, tem uma aparência assim de como se a pessoa fosse classe média pra cima. Aí a minha mãe, ao invés dela separar, que é algo que é extremamente importante você fazer, não depositar todos os ovos na mesma cesta, você tem que separar o teu dinheiro em pelo menos uns 3 lugares diferentes. Eu normalmente coloco na mala, na bolsa e aqui naquelas pochetinhas internas dentro da roupa. Então é importante você separar o dinheiro pelo menos em 3 lugares diferentes. Diferentemente disso, minha mãe não fez isso, porque ela não tinha muita experiência de viagem como eu tenho. E ela fez a cagada de botar todo o dinheiro da viagem dela e inclusive o passaporte dentro da carteira dela, que ela tem uma carteira, tinha, né? Uma carteira daquelas da Calvin Klein, que são aquelas compridas, que é tipo uma bolsinha carteira. Aí ela botou todo o dinheiro da viagem, todos os cartões de crédito e botou o passaporte ali. O que aconteceu? Entramos no metrô, a gente estava indo pra lá e aí o pessoal fica meio próximo assim. Só que beleza, achei meio estranho e tal, mas deve ser normal daqui, as pessoas ficam assim meio que sardinhas, apesar de ter bastante local no vagão, mas elas ficam meio próximas. Aí a gente olhou, beleza, meio estranho e tal, mas não teve nenhuma abordagem nem nada. Quando a gente saiu do metrô, e aí eu fui pedir o Uber, né, aí beleza, a gente tinha combinado que a gente dividiria os gastos. Aí eu falei com a minha mãe pra gente passar no dinheiro, né, pra não começar a usar o cartão de crédito, deixar pra usar mais pro final. Aí quando ela foi procurar a carteira dela, cadê a carteira dela? Aí ela ficou totalmente desesperada, chorando, falando que queria ir embora, que odiava Paris, que odiava aquele lugar. E nisso, eu tentei acalmar ela e já liguei pro meu pai, consegui ligar pelo próprio telefone do WhatsApp, né, que tu consegue fazer ligação. E nisso era tipo 2h30 da tarde em Paris, e aqui no Brasil era umas 3h30, 4h30 da manhã. Aí eu liguei pro meu pai desesperada também, falando pra ele cancelar o cartão, que a gente foi furtada, cancela o cartão. E meu pai não entendendo nada, falando que ia demorar algumas horas pro banco abrir. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, liga pra gerente e pede pra ela cancelar agora. Nisso fui eu ligar pro meu pai e pedir pra ele cancelar. Nisso ele já estava recebendo mensagens no celular dele que teve tentativas que não foram bem sucedidas. E outras que foram bem sucedidas.
Então, entre o intervalo que os caras nos furtaram e a gente desceu do metrô, tinha dado 10 minutos. E nisso eles já tinham passado o cartão, já tinham passado quase 10 mil reais no cartão e tudo num bar chamado Ideal Bar. Aí teve algumas tentativas que falharam, mas as outras deram certo e eles acabaram gastando aí quase 10 mil reais no cartão de crédito. E nisso no intervalo de 10 minutos. Aí o que aconteceu? A minha mãe percebeu tudo aquilo e aí ela percebeu que tinham levado o passaporte dela também. Levaram o passaporte. Aí o que acontece? O primeiro passo que tu tem que fazer quando levam o teu passaporte é ir numa delegacia de polícia e fazer um police report. Um policy report que é o boletim de ocorrência para eles, entendeu? O primeiro passo que tu tem que fazer é esse daqui. Faz um boletim de ocorrência documentando, falando todos os documentos que te levaram. Aí a gente foi fazer um policy report. Cheguei lá, ninguém falava nada de inglês. Nada. Porque o pessoal da França, cara, eles têm muita aversão a essa língua e eles falam só francês. Então, a minha mãe não parava de chorar e eu falando inglês, explicando toda a situação, que tinham levado todo o dinheiro dela, passaporte. E o grande problema nosso é que a gente ficaria na terça, que era aquele dia ali em Paris, e na quarta-feira, e na quinta de manhã a gente já iria para Londres. Só que Londres é o único dos países do nosso roteiro que não faz parte do Tratado de Schengen, enfim. E aí o que acontece? Precisa necessariamente do passaporte para conseguir ingressar. Então a gente precisava do passaporte. E já era 2h30 da tarde, quando aconteceu tudo isso, da terça-feira, e a gente iria viajar na sexta de manhã. Então eu tinha só o final dessa terça e a quarta-feira para aproveitar Paris e descolar um novo passaporte para viajar na quinta de manhã. Senão ela não conseguiria sair dali, não conseguiria fazer nada. Então eu fui lá na delegacia de polícia, falei tudo em inglês, ninguém me entendia nada. Aí graças a Deus tinha um anjo iluminado, que era uma mulher da Suíça, não sei de onde que ela era exatamente, que ela pegou e fez a ponte, ela fez a tradução do inglês pro francês e explicou pro policial. Aí o que aconteceu? A gente saiu de lá 3h15 e eu tinha que atravessar a cidade para chegar onde? Segundo passo, no consulado do Brasil, no local. Depois que você tem o boletim de ocorrência, você tem que ir pro consulado. Chegar lá no consulado com esse boletim de ocorrência e solicitar um passaporte de emergência. O que aconteceu? Tive que pegar um Uber, gastei um absurdo, quase tipo 500 reais convertendo na época, né? Agora tá mais até com esse negócio de coronavírus. Então eu gastei quase 500 reais só pra chegar lá. Chegando lá tem uma fila enorme de pessoas, então você não é a única pessoa que está passando por essa situação. É comum, principalmente em Paris. Paris tem muito batedor de carteira e tu nem percebe porque as pessoas são extremamente bem vestidas, não te abordam, não são agressivas, elas simplesmente abrem tua bolsa, tiram tua carteira e fecham. E tu não vê absolutamente nada, eles são profissionais já nisso. E esses caras que nos furtaram, eles tinham algum esquema, algum chave com o pessoal que eles passaram o cartão de crédito, porque ele passou várias vezes um valor assim parecido, 2.449, 2.448 e tal, nesse Ideal Bar, que é onde que eles gastaram quase esses 10 mil reais. Então eles já têm com chave com alguns estabelecimentos ali que já fazem esse negócio profissional de assaltar, furtar as pessoas que são turistas. Então chegando lá, beleza, peguei o Uber, cheguei lá no consulado do Brasil na França. Aí tinha uma fila enorme, consegui falar com os guardas. O interessante lá é que eles falam português, tá? Todo mundo ali praticamente fala português. E se tu não sabe falar inglês, tu consegue explicar a situação em português. Aí eles exigem, pra eles fazerem um novo passaporte de emergência, eles exigem vários documentos, que é título de eleitor, certidão de nascimento, foto de identidade antiga, CPF. Esses documentos básicos eles te exigem. Então, antes de tu viajar, eu acho interessante tu pegar e escanear eles. Tem vários aplicativos que escaneiam documentos. Escaneia os documentos e coloca numa pasta compartilhada do Facebook, uma pasta que só tu tem acesso, tipo uma pasta privada. E nessa pasta privada, o Facebook tu consegue acessar em qualquer lugar. Ou coloca na nuvem, tipo Google Drive ou OneDrive, pra tu já ter esses documentos em mão se tu precisar, entendeu? Se tu precisar, tu já tem os documentos em mão. Como a minha mãe não fazia isso, eu já faço. Eu tenho no Facebook uma pasta que eu só coloco documentos caso eu precise.
E aí só eu que consigo ver, né, essa pasta. Coloquei lá somente eu, na privacidade. Então, já deixa esses documentos prontos caso tu precise. A minha mãe não tinha, então eu tive que pedir pro meu pai pegar e achar, e ele conseguiu achar, tirou fotos e nos mandou. Então, ficamos à tarde ali, até mais ou menos umas 4h30, 5 horas da tarde ali no consulado. E entrando em contato com meu pai para ele mandar esses documentos, e a gente teria que retornar no dia seguinte, que era na quarta-feira de manhã, a gente teria que retornar lá. E aí, beleza. Não deu quase pra ver nenhum passeio, né? Teve que ser aquela correria, aquele clima todo tenso e triste. Aí voltamos na quarta-feira de manhã lá. Quando a gente voltou lá, a gente já voltou com todos os documentos. E a gente chegou tipo umas 8h30, se eu não me engano. A gente ficou esperando abrir pra entrar logo. Depois que a gente entrou, a gente já deu entrada no processo e foi fazer os passeios que eram ali próximos. Como a Champs-Élysées, Arco do Triunfo. Fomos ver algumas ruas importantes e tal. O Museu do Louvre também. Aí, beleza. Depois a gente foi lá buscar o passaporte. E o preço do passaporte é uns 130 euros, 140 euros, se eu não me engano. Então, tem sim a possibilidade de tu conseguir fazer o passaporte. A validade dele é de 5 anos, normal. E com o passaporte tu consegue viajar. Então, os passos são esses. Primeiro, tu vai fazer o boletim de ocorrência. Primeiro tu vai fazer o boletim de ocorrência. O segundo passo é tu ir no consulado, explicar a situação, levar o boletim de ocorrência. O terceiro passo é surgir com esses documentos e pagar essa taxa aí do novo passaporte, que é em torno de 120, 130 euros. E eu paguei com cartão de crédito, que graças a Deus eu tava com os meus cartões de crédito. E consegui pagar, porque ele é habilitado para usar no exterior. Mas tem a opção de também, por exemplo, levaram tudo que tu tem. Aí tu pede para alguém do Brasil fazer uma transferência para eles e pagar lá no consulado, fazer a transferência para a conta do consulado. Então tem essa opção. Aí o passaporte aí ficou pronto no mesmo dia, depois a gente foi buscar ele, mas pro final do dia a gente já tinha conseguido fazer alguns passeios e pegou o passaporte e ficou, graças a Deus, tudo bem. Mas a ordem é essa. Se vocês estão passando por isso, não se desesperem, tá? Que eles são bem solidários com quem passa por essa situação. Lá no consulado eles te dão um apoio. Se tu precisar, que nem eu falei, tu pede o celular, algum telefone de lá, ou tenta pegar o celular deles, alguma coisa assim, pra entrar em contato com alguém do Brasil, pra fazer a transferência, pra tu conseguir pagar esse passaporte de emergência, que não é barato, é mais caro, obviamente, do que fazer no Brasil, mas é a solução. E prestem atenção. Não se descuidem, não achem que, porque eu tô, que nem minha mãe, tô no país de primeiro mundo, não vai acontecer nada. Não, pelo contrário, acontece com muito mais frequência do que aqui no Brasil até, porque as pessoas, elas vão mais relaxadas, elas acham que não vai acontecer nada, e aí que dá o problema. E diversifiquem, não deixem o dinheiro em um só lugar, espalhem o dinheiro, coloquem um pouquinho na bolsa, um pouquinho na mala, um pouquinho no bolso interno, e se tem cartão de crédito, também espalhe os cartões de crédito. E caso aconteça alguma coisa, por exemplo, que o banco dela não era, por exemplo, o meu, que é do Santander. No Santander, pelo próprio aplicativo, tu consegue ir lá e bloquear o cartão de crédito e falar que foi furtado, que foi roubado, e na hora ele corta o cartão de crédito. Então isso é extremamente importante também. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, e também compartilhe essas dicas com os amigos, tá? Aqui é a Monique Silveira, do Pilota Nômade, e a gente se vê na próxima.